Ontem eu fiz mais uma palestra para a Liga de Psiquiatria da Federal lá do Paraná e a gente conversou sobre um tema super importante que envolve quebra do sigilo médico, quando a gente fala de violência contra a mulher, né? Eu já postei um vídeo, na verdade, semana passada, falando sobre esse contexto, mas especificamente quando a paciente é vítima de violência. Aí, sem sombra de dúvidas, nós estamos diante de um dever legal do médico de fazer a denúncia, de comunicar às autoridades, beleza. Mas agora existe outra perspectiva, que é a perspectiva do autor do crime. E aí, ontem, durante a palestra, eu trouxe dois contextos, né, para que os acadêmicos conseguissem acompanhar o raciocínio, né? Então, imagina a hipótese em que o paciente chega para o médico e ele revela ali durante a consulta com o psiquiatra, né, nesse caso, que em dado momento da vida dele, ele agrediu a mulher ou ele cometeu algum outro tipo de violência contra a mulher, porque vale ressaltar também que a violência ela não se restringe à violência física, que deixa hematoma, que deixa marcas, né? Existe violência patrimonial, psicológica. Então imagina que esse paciente chega e revela para o médico que em um certo momento ele cometeu esses atos contra a mulher. Mas isso passou, já foi há um certo tempo, acabou não dando em nada e tal, enfim. Então, ou seja, aconteceu em um dado momento, ele cometeu um ato de agressão e imagina que também em razão desses acontecimentos e tal, ele acabou entrando em sofrimento psicológico, em razão disso ele foi e procurou ajuda, né, profissional e tal, não deu em nada. Então assim, nessa circunstância, nós não temos a vida de outra pessoa em risco, tá? Nesse cenário, estamos diante da possibilidade de manter o sigilo médico. O médico não vai denunciar esse paciente. O médico não vai expor esse paciente a um procedimento criminal. E aí nós temos o amparo do artigo 73 do Código de Ética Médica e do 154 do Código Penal. Então, médico mantém ali o silêncio, registra tudo em prontuário, normal, mas não faz nenhum tipo de denúncia. Primeira hipótese é essa. Entretanto, imagine um outro contexto, que esse mesmo paciente vem e revela para o médico que ele vive em conflito com a esposa dele, que ele já agrediu uma vez, duas vezes, três vezes, e que ele sente que ele está à beira de cometer um crime ainda maior, que nesse caso seria o feminicídio, porque a violência, a gente sabe que ela acontece em ciclos, né? E a tendência desse ciclo é sempre agravar, e chega no momento em que a bomba estoura. Se o paciente dá indícios de que ele efetivamente vai cometer esse crime, aí a gente já muda completamente o enredo aqui. Aí o médico já tem que tomar outra postura, que é da possibilidade de quebrar o sigilo, porque nós estamos diante de um justo motivo. E esse justo motivo, ele se justifica porque nós temos a vida de uma outra pessoa em risco. E quando a gente tem esse conflito de normas, de princípios, a gente tem que colocar na balança o que é mais importante. E, constitucionalmente falando, né, o Estado democrático de direito entende que a vida é mais importante do que a confidencialidade, do que o sigilo do paciente. Então, o Estado já fala, opa, peraí, se tem alguém que está correndo risco, vamos priorizar a vida dessa pessoa. É por isso que o médico, nessas circunstâncias, tem a possibilidade de quebrar o sigilo em razão do justo motivo, né? É claro que na prática tudo isso é muito mais complexo, muito mais complexo do que eu estou dizendo. Inclusive, tem um caso que aconteceu em 1969, lá nos Estados Unidos, de um paciente que ele relatou para o psiquiatra, que ele ia cometer um crime. O médico
acionou as autoridades, né? Por um instante esse paciente ficou detido, só que no fim das contas ele acabou sendo solto e depois de solto ele foi lá e efetivou, consumou o crime, né? E aí esse caso virou precedente. Ele foi judicializado depois, né? E a corte justamente entendeu que quando a gente fala de direito à vida, é mais importante a manutenção dessa vida do que a confidencialidade do paciente. Claro que a confidencialidade, que o sigilo tem a sua importância, mas nessas circunstâncias o que prevalece é a vida do terceiro.